Olá pessoal, meu nome é Carlos Leandro e você está em mais uma aula do canal UTI da Matemática, porque vocês já sabem, aqui o tratamento é diferente. Gente, essa é mais uma aula, certo, do grupo de aulas do concurso da PM de Sergipe. Então você que está aí fazendo seu preparatório para a PM de Sergipe, você que quer pegar uma boa bagagem de aula, você que quer fazer uma boa prova, que está aí estudando todos os dias, que fez seu plano de aula, estuda no mínimo, pelo menos 2 vezes matemática por semana, aqui é o canal ideal para você fazer esse preparativo, esse preparatório para a prova do concurso da PM de Sergipe, que vai ser agora no dia 1º de julho de 2018. Galera, hoje nós falaremos a respeito de equações de primeiro e segundo grau. Vocês já sabem, a banca que organizará esse concurso é a IBFC, certo? Que organiza vários concursos aí espalhados no Brasil, e a IBFC já tem mais ou menos um padrão de querer pegar a galera no enunciado, certo? Hoje você vai conhecer o que são equações do primeiro e segundo grau, certo? Por isso a aula pode ser um pouquinho mais longa. Nós tivemos aí uma semana com dificuldades de postar aulas. Eu ainda estou um pouco rouco, vocês estão percebendo aí que minha voz está um pouco rouco, um pouco com dificuldade, a garganta. Essa mudança de clima pegou um pouquinho, mas já estamos aí. Então, para compensar essa semana aí que nós tivemos dificuldades no lançamento de aula, faremos hoje uma aula de equações de primeiro e segundo grau. Então, prepare-se aí, galera, porque essa aula vai ser um pouquinho mais longa, mas com certeza, ao final dela, você vai estar sabendo o que são equações do primeiro e do segundo grau. Já vai estar resolvendo questões de equações do primeiro e do segundo grau que caíram em vários concursos aí da da banca IBFC em alguns concursos aí. Lembrando para vocês 2 coisas que são importantíssimas, ok, galera? Primeira coisa que é importantíssima, se você está aí querendo se preparar para um concurso nesse ano de 2018, pode estudar por esse também. Então, para estudar conosco, inscreva-se aí no canal. Se gostar desse vídeo, deixe seu like. Se não gostar, deixe um comentário aí dizendo o que não está gostando, porque todo comentário, todo feedback que a gente receber aqui vai nos ajudar a melhorar cada vez mais e trazer materiais de qualidade para vocês, certo? E a segunda coisa, que é importantíssima também, é o seguinte: não adianta você estudar por aqui, passar o resto dos dias sem estudar mais nada. A prova de matemática do concurso da PM de Sergipe, ela vai ter 10 questões. Então você precisa ter um programa de estudos. Além das outras disciplinas, ter um programa de estudo de matemática. Então nós estamos postando 2 vídeos semanais, algumas vezes 3. Tivemos uma dificuldade nessa semana agora que passou aí, mas essa será a nossa pegada. Então, terminando esta aula, nós temos um material de apoio que você vai solicitar, olha, pelo nosso WhatsApp. Entra lá no teu WhatsApp, quando terminar essa aula, solicita o material de apoio, porque lá tem um resumo dessa aula e algumas questões para que você possa não deixar de estudar. Beleza, gente? Ó, falando de equações do primeiro e segundo grau, agora já dentro da aula, é importante que você saiba, primeiramente, o que é uma equação. Certo? E uma equação, minha gente, ela nada mais é do que uma igualdade. Uma equação é uma igualdade. Uma igualdade de quê? De membros. Oxe, professor, membros? Isso, gente. Uma equação é uma igualdade de membros. Eu tenho uma continha, alguma coisa de um lado, um sinal de igualdade que divide essa continha e tem uma outra continha ou número do outro lado, certo? Então, uma equação nada mais é uma forma de eu dizer que esses 2 membros, eles são iguais. Se eles são iguais, eles estão equalizados, eles são uma equação, certo? Então, uma equação, geralmente, ou na maioria das vezes, ou mesmo quase sempre, vai vir representada por funções, certo? Eu vou ter uma função de um lado, posso ter uma função de um outro e estou dizendo que elas duas são iguais. Às vezes eu tenho uma função e do outro lado eu tenho apenas um número, um resultado para aquela função, certo? Ou tenho 2 números,
que eu vou julgar se elas são ou não são iguais. Por exemplo, 5 é igual a 6? Não. 5 não é igual a 6, então aqui eu não tenho uma igualdade verdadeira, eu não tenho uma equação verdadeira. Se eu pegar aqui 2x, x pode ser qualquer coisa, né? E eu digo que 2x ele é igual a 6, aqui eu tenho uma equação, certo? Eu tenho uma equação e ao mesmo tempo eu tenho uma função, que o resultado de x, ele é em função do resultado lá, mas isso daí é um pouquinho mais para frente, certo, gente? Então, eu tenho aqui uma equação, eu digo que esse 2x, certo? Ele é igual a 6, ok? Então, o valor de x, ele é chamado aqui de incógnita. Por que que ele é uma incógnita? Ele é uma coisa desconhecida, certo? E como que eu faço para conhecer esse valor de x? Aí eu vou utilizar algumas ferramentas matemáticas, já a gente resolve, para encontrar o valor dessa incógnita, certo? O x ele também pode ser chamado de variável quando não souber quais são os resultados possíveis para ele, e também pode ser chamado incógnita. Então, a parte literal, que a gente chama de uma função, ela é uma incógnita ou uma variável. Beleza, gente? Então, equação, ela é uma igualdade. Beleza? Bota aí na tua cabeça. Equação, igualdade. Equação, igualdade. Então, se ela é uma igualdade, tudo que eu fizer a um membro... gente, importante. Esse lado aqui, ele é chamado de primeiro membro. Opa! Primeiro membro. E esse outro lado aqui, ele é chamado de segundo membro, certo? Então, todo tipo de operação matemática que eu fizer no meu primeiro membro, eu serei obrigado a também fazer no meu segundo membro, para que isso aqui permaneça sendo uma igualdade e com isso permaneça sendo uma equação, certo? Então, se eu colocar 2x aqui, se eu colocar aqui mais 1 desse lado, eu vou ter que colocar o mais 1 também do outro lado, para que eles permaneçam sendo iguais. Se eu colocar aqui, se eu elevar, vamos lá, se eu elevar todo mundo aqui ao quadrado, opa, aqui é um 2, eu também terei que elevar todo o meu segundo membro ao quadrado. Para quê? Para que eles permaneçam sendo uma equação. Então, se você coloca na tua cabeça que equação é uma igualdade, você vai lembrar sempre que tudo que você fizer num membro, você tem que fazer no outro e vice-versa. Beleza, galera? Então, coloca na tua cabeça aí, equação é igualdade. Tudo que eu faço num membro, eu tenho que obrigatoriamente fazer no outro. Por que que eu estou dizendo isso? A grande maioria dos erros da galera quando está pegando uma equação está nisso. Você faz uma operação matemática desse lado e esquece de fazer a mesma operação do outro lado. Com isso, você erra. Você vai desenvolver uma solução, mas no final essa solução ela está errada, porque você utilizou ferramentas matemáticas de um lado que não utilizou do outro, e isso te levou a um resultado falso, ok? Sabendo disso, galera, vamos para o nosso próximo passo, que está sobre funções, certo? As equações, elas são compostas por dois membros, né? Primeiro e segundo membro. Agora que a gente sabe o que são equações, a gente vai trabalhar em cima de funções, beleza, gente? Ó, função, ela é uma relação entre conjuntos em que um conjunto depende do outro, certo? Então, o conjunto que depende do outro, ele está em função daquele. Ou seja, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. Eu digo que o conjunto B depende dos valores que eu coloco no conjunto A.
certo? Então, esse conjunto B está em função de A. Então, eu posso dizer isso daqui, ó. B, ele está em função de A, certo? Geralmente, a gente utiliza isso daqui, ó, nas operações matemáticas, em que eu digo que o valor de Y está em função de X. Então, quer dizer que existe um conjunto chamado, eu vou colocar aqui embaixo, só para ilustrar para vocês, existe nesse caso um conjunto Y, certo? Que os valores de Y dependem dos valores de X, certo? Do mesmo jeito aqui tem um conjunto B, certo? Em que os valores de B dependem dos elementos do conjunto A, ok? Então, quando eu tenho uma relação entre dois conjuntos, que elas podem ser feitas através de uma expressão matemática, certo? Eu estou falando de funções, ok, galera? Então, mas professor, qual é a função? Por exemplo, qual é a função, a expressão matemática? Como é que eu vou saber, só em olhar para dois conjuntos, qual é a expressão matemática? Aí vocês vão ter que analisar e às vezes a gente consegue até criar funções, gente. Às vezes só em analisar dois conjuntos eu consigo criar funções para eles. O legal da matemática é isso. A pessoa pode muito bem criar uma função, você chega lá todo na humildade, olha para um conjunto, opa, daqui são os valores desse conjunto. Olha para o outro, olha, aquele ali são os valores daquele outro conjunto. E você pode observar quais são as relações desses resultados e criar sua própria função. Se sua função for verdadeira, para qualquer elemento do conjunto A, eu vou ter um elemento no conjunto B. Se ela não for verdadeira, vão existir elementos de A que não fazem parte de B, aí deixa de ser uma função, ok? Então, esse conjunto A, certo? E eu tenho esse conjunto A e esse conjunto B, em que B ele está em função de A, eles recebem nomes, certo? Esse A, ele recebe o nome de domínio e o conjunto B recebe o nome de contradomínio, certo? Então, todos os elementos que fizerem parte do conjunto A, eu vou chamar de domínio. Todos os elementos que fizerem parte do conjunto B, eu vou chamar de contradomínio. Então, eu tenho aqui o número 1, 2 e 3. Vou colocar número pouco mesmo, certo? E no conjunto B, eu tenho os números, ou os elementos. Deixa eu mudar só aqui. Eu tenho 2, 4, 6. E eu tenho um 8 aqui também, certo? Todos esses elementos de A são chamados de domínio e todos os elementos de B são chamados de contradomínio. Para cada elemento de A, eu vou ter uma ligação para um elemento de B, porque um conjunto não está dependendo do outro, então esses elementos que estão aqui em B têm alguma relação com A, ok? Para cada elemento de A, eu vou ter uma relação com um único elemento de B. Eu não posso ter aqui o 1 ligado no 2 e no 4 ao mesmo tempo. Não, porque isso não seria uma função. Para que exista função, certo? Cada elemento do domínio, cada elemento do domínio tem que ter um único, cada domínio, vou botar assim, tem um elemento em B. Um resultado em B, vou botar assim, certo? Ou uma ligação, ou um resultado no contradomínio. Então, cada elemento do domínio tem um resultado no contradomínio. Eu não posso ter, gente, ó, o 1 ligado ao 2 e ligado ao 4 ao mesmo tempo. Não pode ter. Então, se eu tenho uma função f de x é igual a 4x mais 6, aquele valor que eu vou colocar para x, ele não pode resultar em dois
em dois valores diferentes. Por exemplo, 4x mais 6, se eu colocar um 2 lá no lugar do x, ele não pode dar um resultado 8 e 10, o resultado da função. Ela tem que ter um único resultado lá no contradomínio, certo? Deixa eu apagar aqui essa setinha aqui. Apaguei, deixa eu apagar essa outra aqui com o dedinho mesmo e assim vai. Pronto. Entendeu, gente? Cada elemento do domínio, um único resultado no contradomínio, certo? Sabendo disso, você já entendeu basicamente o que é uma função e o mais importante da função você já sabe. O basicão lá você já sabe. Agora a gente tem tipos de funções. Aí os tipos de funções é o que a IBFC vai tentar pegar você na questão. Ela vai tentar lançar para você um tipo de questão, um tipo de função, para tentar te enganar. Para tentar te enganar e ver se você estudou ou não estudou realmente funções para se preparar para essa prova da PM de Sergipe. Então, gente, ó, como eu disse que cada elemento tem uma ligação, eu vou colocar aqui, por exemplo, isso aqui, ó. F de A, certo? É igual a 2A. Então, quer dizer que a função, certo? Ou seja, a fórmula matemática dessa função de A para chegar em B, né? É o seguinte, f de A, para cada elemento de A, eu vou aplicar essa formulazinha aqui, 2A. Então, para esse elemento 1 é 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, eu vou ligar o 1 no 2 aqui, ó. Opa, liguei o 1 no 2. 2A, 2 vezes 2 dá 4. Liguei aqui no 4. 2 vezes 3 dá 6. Liguei aqui no 6. Tá vendo que os elementos do contradomínio, nem todos foram utilizados, ó. Esse 8 não teve aqui, nesses elementos do domínio. O 8 que faz parte do contradomínio, ele não foi selecionado. Não tinha nenhum número do domínio que fosse resultar em 8, ok? Então, esse 8, ele permanece sendo do contradomínio. Mas os números 2, 4 e 6, eles vão receber um nome especial. Eles foram, os escolhidos receberam um nome especial. Esses elementos aqui, ele é o conjunto que nós chamamos de imagem. Todos esses resultados aqui são os elementos do conjunto imagem. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui, imagem. Eu nunca acerto fazer de primeira a minha chave. Eu sempre erro. Então, meu conjunto imagem aqui vão ser os elementos 2, 4 e 6. Beleza, gente? Então, o conjunto, ou na verdade o subconjunto imagem, que ele faz parte do contradomínio, ele é todos os resultados que são obtidos quando eu coloco o domínio em ação. De todos os números do domínio, eles vão resultar em um número no contradomínio, certo? E todos esses números do contradomínio que foram selecionados, eles são a imagem. Os que não foram selecionados só fazem parte do contradomínio mesmo. Beleza, gente? Deu para entender essa questão aí? Se você não entendeu, sinta-se à vontade, fique à vontade mesmo de deixar sua dúvida para ver se a gente consegue sanar essa dúvida aí para você não seguir adiante com essa dúvida aqui, beleza, gente? Então, você já sabe o que são funções, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. Agora eu vou mostrar para vocês os tipos de funções. São 4. Vamos mostrar os tipos de funções para que vocês fiquem aí atentos e não caiam em nenhuma pegadinha e não tenham dificuldades para fazer suas questões aí no concurso da PM de Sergipe ou de qualquer outro concurso que você esteja estudando e esteja utilizando essa aula, ok? Gente, ó, as funções, ela tem tipos, certo? E os tipos das funções, elas são apresentadas em 4, certo? Elas são sobrejetoras. Os nomes são feios, mas elas fazem entender. Elas são
injetoras, elas podem ser, né? Sobrejetoras, elas podem ser injetoras, elas podem ser bijetoras e elas podem ser simples, certo? Então, as funções, elas podem ser um desses quatro tipos aqui: sobrejetoras, injetoras, bijetoras e simples. Professor, mas o que são cada uma delas? Eu vou desenhar para ficar mais fácil de entender cada um desses tipos de funções para que fique facinho de você entender e você nunca mais tenha dúvida a respeito dessas relações ou desses tipos de funções, certo? Que são apresentadas na matemática, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Elas serão sobrejetoras, vou colocar aqui o nome aqui em cima. Elas serão sobrejetoras, injetoras, elas serão bijetoras e elas serão simples. Pronto. Então, quando que uma função ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora, minha gente, toda vez que acontecer isso, ó. Eu tenho o meu conjunto do contradomínio. Para o meu conjunto do contradomínio, todos os elementos do contradomínio que eles fazem parte da imagem, todo elemento do contradomínio, certo? Que é resultado da função de um dos elementos do domínio, ou seja, que tem uma ligação com o elemento do domínio, certo? Ele é chamado, como a gente viu, de imagem, certo? Então, toda vez que todos os elementos do meu contradomínio forem ligados a um elemento do domínio, certo? Ou seja, quando todos os meus elementos do contradomínio forem a minha imagem, ou seja, a minha imagem é o contradomínio inteiro, certo? Então, toda vez que isso acontecer, eu tenho uma função sobrejetora. Recapitulando, eu tenho o conjunto dos domínios e dos contradomínios, né? Os elementos do contradomínio que têm uma ligação com os elementos do domínio, eles são chamados de imagem. A gente acabou de ver isso, né? Então, toda vez que meu contradomínio inteiro, certo? Todos os elementos do contradomínio têm uma ligação com o domínio, todos os elementos desse têm uma ligação com um elemento desse e não fica nenhum solto, como aconteceu agora há pouco, então eu tenho um tipo de função sobrejetora, certo? Nesse caso aqui, todos os elementos do conjunto B estão ligados a um elemento do conjunto A. Isso daqui é um tipo de função sobrejetora. E o que é uma função injetora? Uma função injetora é quase a mesma coisa que isso, só que pode ser feita, só que eu estou falando de... Não. E o que é uma função injetora? Uma função injetora é toda vez que o meu conjunto do domínio tiver um resultado lá no contradomínio, certo? Toda vez que ele tiver uma ligação lá, todos os meus elementos do domínio têm um elemento no contradomínio, mas tá vendo que sobrou esse 8 aqui, ó? Tá vendo? Toda vez que isso daqui para lá, todos os elementos do domínio vão ter um resultado lá no contradomínio, isso daqui é um tipo de função injetora, certo? Qual a diferença principal dessa para essa? Da função injetora para sobrejetora. Na injetora, o subconjunto imagem, certo? Não é o próprio conjunto B. Na sobrejetora, o subconjunto imagem é o próprio elemento B, ou seja, todos os elementos têm uma ligação. Nesse tipo aqui, no contradomínio, não são todos os elementos que têm uma ligação.
nesse elemento aqui não são todos os elementos que têm uma ligação, certo? O que é uma função bijetora? Bijetora é quando acontece isso e isso ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso aqui, eu mostrei uma função sobrejetora, mas se você olhar, ó, cada elemento de B também tem uma ligação em A, certo? Então, nesse caso aqui, eu mostrei um exemplo de sobrejetora que também já serviria como bijetora, mas eu vou colocar diferente. Inclusive, eu vou até mudar aqui para não confundir vocês. Eu vou mudar aqui esses elementos aqui. Opa, vou mudar aqui só para não confundir a cabecinha de vocês. Ou para confundir a cabeça de vocês, eu vou fazer isso. Aqui é um 4, aqui é um 6. Aqui é um 4, aqui é um 9, aqui é um 2, aqui é um 3. Eu posso botar também o menos 3 aqui e fazer isso. Pronto. Pronto, gente. Assim ficou fácil, ó. Aqui, todos os elementos têm uma ligação lá no meu contradomínio. Então, isso daqui eu mudei só para a gente diferenciar desse próximo tipo aqui que eu fiz, certo? Eu fiz essa mudança aqui só para que seja diferenciado. A ideia permanece aquela mesma, todos os elementos do meu contradomínio fazem parte da imagem, beleza? E numa função bijetora, eu tenho essa ligação aqui, ó. Certo? Eu tenho uma ligação que cada elemento do meu domínio tem uma ligação no elemento do contradomínio e todos os elementos do contradomínio têm uma ligação também no domínio. E essa ligação não acontece isso que aconteceu no 9, ó. Porque um elemento daqui não pode ter dois resultados lá, né? Então, quando eu volto, quando eu faço a visualização de função injetora de B para A, eu vejo também que para cada elemento de B, eu tenho um resultado em A, certo? E quando eu olho de A para B, eu vejo que para cada elemento de A, eu tenho só um resultado em B, certo? Nesse caso aqui, por que essa sobrejetora ela não é bijetora? Porque, olha, de cada elemento de A, ele tem um resultado em B, certo? Mas quando eu olho de B para A, não é verdade isso, ó. Para cada elemento de B, eu tenho 9 que tem duas ligações em A. Então, isso daqui não poderia ser uma função injetora, olha. Ela tem que ser injetora. Então, uma bijetora, quando ela é sobrejetora e ela é injetora ao mesmo tempo. Essa função aqui, ela é sobrejetora porque todos os elementos de B, certo? Estão ligados a um elemento de A. E ela é injetora porque todos os elementos de A estão ligados também a um elemento de B. Ok? E quando que ela é uma função simples? Ela é uma função simples, gente, quando acontece mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui o 1, 4, 9 e 10. 1, 4, 9 e 10, não. 1, 4, 9 e 16. E eu tenho o 1, o 2, o 3 e o menos 3. E eu tenho, ó, as ligações feitas. E tenho elementos que sobram, ó. Ela é uma função simples, preste atenção, ela é uma função simples quando todos os elementos de A, ou seja, o domínio, tem uma ligação no elemento de B, mas ainda me restam elementos em B, ó. Ainda me restam elementos em B que não tem uma ligação com o elemento de A, certo? Quando isso acontece, ela é uma função simples. E a única diferença que a gente vê de uma função simples para uma função injetora é o seguinte, ó. A função injetora, para cada elemento, eu tenho um elemento distinto, certo? Em B, no contradomínio. E as funções simples, eu posso ter, como teve aqui o 3 e o menos 3, dois elementos que têm um elemento em comum. A bijetora, não. A bijetora, cada elemento só pode ter uma ligação.
eu tenho que ter distinto, certo? Na função injetora. Na função simples, não necessariamente precisa ser distinto e vão me restar elementos quando terminar, que é o que diferencia ela da sobrejetora. Beleza, galera? Então a gente viu aqui o que são funções. Vou limpar o quadro para a gente começar a falar agora de grau de funções, que é o que vai interessar mesmo. Vamos lá, gente. Ó, eu fiz essa modificação, essa limpeza no quadro, coloquei algumas informações aqui que são importantes para você e a gente vai dar uma passada nelas agora, certo? A gente já viu o que são funções, a gente já viu os tipos de funções, agora a gente vai ver os graus dessas funções, certo? Toda vez que você olha para uma função, o que eu falo de função? Você viu agora há pouco a representação em conjuntos, né? Uma função, ela vai estar representada para você, na sua provinha, como a representação de uma fórmula matemática. 2x mais 6 igual a 6, isso é uma função, certo? Então, toda vez que ela aparecer, você vai olhar, observar, certo? Você vai observar o expoente, certo? Da variável, certo? Então, observando o expoente da variável, você vai saber qual é o grau dela. Então, eu tenho aqui a função 2x mais 5, certo? Quem é a variável dessa função aqui? A variável ou incógnita, ela é essa letrinha x aqui, certo? E qual é o expoente que está aqui? Ela está sendo elevada ao expoente 1. Então, o grau dessa função aqui, ela é grau 1 ou primeiro grau, certo? Só isso, gente. Então, se eu pego outra função aqui, por exemplo, 3y elevado a 10, 3y elevado a 10 mais 8x elevado a 7, aí você coloca qualquer outros valores aqui, certo? Eu tenho, qual é o grau dessa função aqui? Eu tenho um y elevado a 10 e tenho um x elevado a 7. Você vai olhar para o maior grau, certo? Você vai observar o expoente da variável e vai olhar para quem é o maior expoente. Eu tenho aqui ó, o y, e eu tenho o x, e o maior expoente é o do y. Então, essa função aqui, independente dos outros, que aqui eles vão estar em ordem crescente, certo? Essa daqui vai ser função de grau 10, certo, gente? Tá dando para entender, né, essas definições. Uma função, ela pode ter qualquer grau. Ela pode ter qualquer grau. Quando a gente está falando de monômios, aí a gente tem uma junção dos graus de cada variável, mas isso daí é para uma outra aula, certo? Para agora a gente vai estudar funções de primeiro e segundo grau, mas as funções elas podem ter qualquer grau e a quem vai importar para a gente, para estudar agora para o concurso da PM de Sergipe, são as funções de primeiro e de segundo grau. Ok? E as funções de primeiro e de segundo grau, quais são? São as funções em que as variáveis, quando são de primeiro grau, estão elevadas, todas as variáveis estão elevadas ao grau 1, e quando são de segundo grau, as variáveis estão elevadas ao grau 2. O expoente está elevado ao grau 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2x, ela está elevada a 1, o y aqui está elevado a 1, eu estou olhando para a parte literal. Isso daqui é uma variável só, que também está elevada a 1, certo? E, detalhe para vocês, o gráfico de uma função de primeiro grau, ele sempre é representado por linhas. O gráfico de uma função de primeiro grau sempre é representado por linhas. Elas podem ser inclinadas, como podem ser retas, mas sempre serão linhas. Então, coloca aí. Gráfico de função de primeiro grau sempre será uma linha. Gráfico de função de segundo grau, olha só, a variável e o expoente elevado a 2. Variável, expoente elevado a 2. Funções quadráticas ou funções do segundo grau. Gráfico de funções do segundo grau sempre serão parábolas, que pode ter concavidade para cima ou pode ter concavidade para baixo, que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante na nossa segunda aula a respeito desse assunto. Certo, gente? Então,
Funções, grau de funções, você vai observar o expoente da variável, ela pode ter qualquer função, mas para que interessa da gente, que é a de primeiro e de segundo grau, as variáveis vão estar elevadas a 1 quando eu estiver falando de primeiro grau, e elas vão estar elevadas a 2 quando eu estiver falando de segundo grau. Nas de primeiro grau, o gráfico é uma linha. Nas de segundo grau, eles podem ser parábolas com concavidade para cima ou com concavidade para baixo, beleza? Vamos apagar isso aqui e vamos agora apresentar algumas questões de funções do primeiro e do segundo grau para a gente já responder agora algumas questõezinhas simples que vão falar a respeito das definições, certo, gente? E lembrando a vocês, gente, ó, você que ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque você se inscrevendo nesse canal, você não vai perder nenhuma das nossas aulas. E não perdendo nenhuma das nossas aulas, você vai se capacitar para fazer esse concurso da PM de Sergipe com qualquer um outro concurso que tenha matemática básica lá, pedindo nas suas disciplinas obrigatórias para o concurso. Beleza, minha gente? Se você assistiu esse vídeo até agora, você percebeu que a gente teve agora esse corte, né? De cenário, de gravação, talvez a iluminação tenha até mudado, você esteja percebendo alguma coisa diferente. Bem, vamos lá, gente. Eu quero bem rapidinho aqui fazer uma explicação para vocês. Por que nós passamos aí essa semana sem ter aula, certo? Tive um problema de saúde, minha garganta ainda está muito ruim, não sei se vocês estão conseguindo perceber a voz um pouco rouca, certo? Teve problema de saúde, teve problema de equipamento, enfrentamos algumas dificuldades agora nessa semana que passou, por isso não conseguimos levar até vocês as aulas que deveriam ter ocorrido normalmente aí na nossa terça, nossa quinta e nosso sábado, certo? Estamos agora aí na terça, até finalizando essa gravação. Quarta-feira essa gravação já vai estar disponível para vocês, esse vídeo, né, já vai estar disponível para vocês. Quero deixar aqui nosso pedido de desculpas por não termos conseguido levar para vocês todas as aulas da forma que nós detalhamos que faríamos, mas foi critério de saúde, foi impossibilidade de a gente conseguir estar aí junto, beleza? Mas isso não impede, gente? Ó, falta menos de um mês para a prova da PM de Sergipe e você tem que fazer essa preparação. No mínimo, gente, no mínimo você precisa estudar 2 vezes matemática por semana. A gente falta aí, ó, menos de 4 semanas para o dia da prova. Então, você tem que estar fazendo questões, você tem que estar entrando aí no assunto que realmente pode cair. Nossas primeiras aulas foram de assuntos relacionados com a matemática mais básica, ali, introdução de conjuntos, algumas relações ali entre conjuntos, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar na hora de você fazer suas questões, certo? Lançamos aí alguns vídeos rápidos falando sobre números primos, também para facilitar para vocês algumas coisas a respeito de questão. Estamos aqui agora falando de equações de primeiro e de segundo grau. Ok? Eu separei aqui umas 5 questões mais ou menos rápidas para a gente fazer de equações de primeiro e segundo grau que vão ajudar você a entrar aí no ritmo da prova. Beleza, gente? Olha, nossa primeira questão eu vou colocar aí no quadro, vou ler para vocês e vou transferir para aqui, como de costume, somente algumas informações que são importantes da questão para a gente descobrir como que se resolve. Beleza? Vamos lá. Nossa primeira questão. Olha, gente, a primeira questão, ela diz o seguinte, ó. Eu tenho aí, ó. Essa questão aí, ela caiu num concurso realizado pela IBFC, no concurso da TCM do Rio de Janeiro, a prova para técnico de controle externo da TCM no Rio de Janeiro, e no ano de 2016, diz assim, ó. Um comerciante separou suas moedas de 10 centavos e 25 centavos e verificou que haviam 65 moedas e um total de 12,80. Desse modo, o valor total das moedas de 25 centavos é... O que ele quer saber aí, gente? Ele quer saber se eu pegar somente as moedas de 25 centavos e somar, quanto é que vai dar.
Aí eu tenho alternativa A, R$ 10,50, alternativa B, R$ 4,25, alternativa C, R$ 2,50 e a alternativa D, R$ 9,50. Bora lá, galera, vamos pegar aqui essa questão e vamos resolver ela aí, certo? Eu deixei aqui no quadro somente as informações que são bem legais, certo? Primeiro, eu esqueci de colocar uma informação aqui, ó. Eu tenho moedas de 25 centavos e 10 centavos. São as moedas que eu tenho, certo? Na questão me diz que o comerciante verificou que tinha 65 moedas, certo? E o total dessas moedas que ele tinha somado dava 12,80. E ele quer saber se somar somente as de 25 centavos, certo? Se esse comerciante somar somente as de 25 centavos, quanto é que ele vai ter? 10,50, 4,25, 2,50 ou 9,50, certo? Primeiramente, como que a gente vai montar a ideia de resolução dessa questão, certo? Eu tenho um comerciante que tem uma quantidade, que eu não sei qual quantidade é de moedas de 25 centavos, e tem uma outra quantidade que eu também não sei qual é de moeda de 10 centavos. Veja só, lembra que a gente falou a respeito de função? Função é quando um resultado de um conjunto depende do resultado de outro conjunto. Então aí a gente está falando de funções. O valor total ou a quantidade de moedas de 25 centavos, a quantidade de moedas de 10 centavos, tem uma relação aí para que o resultado total seja 12,80 quando eu somar. Beleza? Então, aí é que tá o legal, gente, da questão de função, da questão de você olhar para a matemática e conseguir criar. Aqui a gente vai criar uma equação para resolver nossa situação, certo? Então, primeira coisa, toda vez que cair esse tipo de questão assim, gente, que você tem que criar uma equação para depois que criar essa equação você conseguir chegar na solução. Vamos pensar do jeito mais lógico, do jeito mais fácil. Vamos lá. Eu tenho, gente, olha, moedas de 25 centavos e eu tenho moedas de 10 centavos, certo? Se eu tivesse 5 moedas de 25 centavos, para poder chegar nesse valor aqui, eu não ia ter que multiplicar 5 vezes 25 centavos mais tantas vezes o valor de 10 centavos para poder chegar aqui, não é isso? Vou falar mais uma vez. Agora eu vou até mudar o valor. Não, vou continuar. Se eu tivesse 5 moedas de 25 centavos, preste atenção, estou só fazendo a suposição, certo? Se fossem 5 moedas de 25 centavos, eu não somaria 5 vezes 25, que seria o valor das moedas de 25 centavos, mais, vamos lá, outro valor aqui, eu não sei quanto é que dá, mas vamos colocar qualquer outro valor aqui. Estou colocando aqui um valor só de exemplo, gente. Só de exemplo, não necessariamente vai dar esse resultado agora não, certo? 10 moedas de 10 centavos, certo? Se eu tivesse, certo, gente? Preste atenção, se 5 de 25 e 10 de 10, eu não tenho um valor que está multiplicando 25 e um outro valor que está multiplicando 10 centavos, isso daqui é a nossa estrutura para criar a nossa função, para criar a nossa equação, certo? Então, essa estrutura aqui me diz o seguinte: quantas moedas de 25 centavos eu tenho? Eu não sei, porque é justamente em cima disso que está a questão do problema. Eu não sei quantas moedas eu tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar ou vou utilizar uma variável ou uma incógnita para essa quantidade de moedas de 25 centavos. Então, eu vou chamar essa quantidade de moedas de 25 centavos de X, certo? Então, vai ser 0,25 vezes X, certo? E a quantidade de moedas de 10 centavos, eu vou chamar de Y, ok?
Então, eu vou pegar aqui 0,10 vezes y. Então, eu somo, vou botar aqui até em azul mesmo, eu somo essas duas quantidades aqui. Então, eu tenho 0,25x mais 0,10y, que aqui é a quantidade de moedas de 25 centavos, aqui é a quantidade de moedas de 10 centavos. E isso daqui é igual a quanto? Uma quantidade de moedas de 25 que eu não sei, mais outra quantidade de moedas de 10 que eu não sei, a questão está me dizendo que dá, ó, 12,80. 12,80. Beleza. Beleza, professor, essa parte aí eu fiz. E agora, como é que a gente resolve? Vamos para uma outra questão aí muito importante que você deve olhar, que também está dizendo na questão. X não é a quantidade de moedas de 25 centavos? Y não é a quantidade de moedas de 10 centavos? Então, X mais Y, se eu pegar só essa quantidade de X, que eu não sei qual é, mas essa quantidade de Y, que eu também não sei qual é, se eu pegar essas duas quantidades, eu tenho a quantidade total de moedas. Beleza? Então, se eu tenho uma quantidade total de moedas, e ele na questão me disse que são 65, se eu pegar, ó, esse X mais esse Y, eu vou saber, eu vou apagar aqui para ficar azul, eu quero que fique azul. Se eu pegar esse X mais esse Y, eu vou saber que dá 65 moedas, certo? Aqui a gente chegou numa questão que dá para a gente resolver já. Eu tenho aqui um sistema de equações e agora dá para eu resolver. Nós trabalhamos agora com sistema de equações. Sistema de equações também é um assunto de ensino fundamental, aí já chegando para o ensino médio, que ajuda você a resolver equações, beleza? Que com o resultado de uma equação, você utiliza para resolver a outra, ou vice-versa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação mais simples, isolar o valor de uma das variáveis ou incógnitas, certo? E encontrar e aplicar na outra função. O que é isso quer dizer, professor? Vamos lá. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, esse caso aqui mais simples, olha. X mais Y está dizendo aqui que é 65, certo? Vamos mais para frente. Se eu pegar o Y aqui, tirar ele daqui e deixar ele no segundo membro, ou seja, transferir para o outro membro, né? Eu fico com X é igual a 65 menos Y. Por que que é 65 menos Y? Eu coloquei menos Y aqui, menos Y aqui. Aqui eu tiro esse Y da cá, fica negativo. Ou, para ficar mais fácil, quando eu passo um número, uma variável, qualquer coisa, de um membro para o outro, eu inverto o sinal ou inverto a operação. Se aqui ele está positivo, quando ele passa para lá, passa negativo. Então, ó, nosso X vale 65 menos Y. Agora, a gente vai utilizar esse valor de X nessa equação aqui. Utilizando esse valor de X nessa equação, a gente vai conseguir encontrar valores. Vamos lá para ver? Vamos aplicar na equação, ó. Eu tenho, na segunda equação, 0,25x mais 0,10y é igual a 12,80. Pronto, aqui eu reescrevi a equação e agora eu vou escrever mais uma vez, só que dessa vez substituindo. Onde tem x vai ser 65 menos y. Então vamos lá, vamos reescrever, olha. 0,25 vezes 65 menos y, que é o valor de x, certo, gente? Mais 0,10y é igual a 12,80. Só fiz substituição. Onde era x, ficou 65 menos y. Eu coloquei entre parênteses porque eu tenho dois números aqui, certo? Então, o que é que eu faço agora? Ó, chuveirinho, ó. Esse vezes esse vezes esse. Certo? 0,25 vezes 65 e 0,25 vezes menos y.
Ah, professor, mas essa multiplicação aqui tá esquisita. 0,25 vezes 65. Vem para cá. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Sempre que você estiver multiplicando um número decimal por um número inteiro, prefira colocar o número inteiro embaixo e o decimal em cima. Pelo menos eu faço assim, me ajuda bastante. Então eu tenho aqui, ó, 65 vezes 0,25, certo? Como é que eu faço a multiplicação? Começa por esse número aqui, que multiplica todo mundo, ó. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2 dá 12. Com 5 vezes 2 dá 10. Com 2 que sobrou aqui, vai dar 12. 5 vezes 0 vai ser 0, certo? Agora eu pego 6, ó, e abaixo do 6, começando daqui agora, certo? 6 vezes 5, 30. Fica o 0 aqui, vai um 3. 6 vezes 2, 12. Com 3 dá 15. Coloco já o 15 aqui porque o próximo número é 0, certo? Então, ó, já fiz tudo, ó. 25 aqui, 1 e 5, 6. 1.625. Eita, professor, então o resultado é 1.625? Não, não é assim não. Vou contar quantos números tem depois da vírgula. Então, tem, ó, 2 números. Embaixo tem? Tem não. Então, só tem 2, então. 2 para lá, eu conto voltando aqui, ó. 2, coloca a vírgula. 2 números depois da vírgula. Então, o total dá 16 e 25. Beleza, galera? Deu para entender, né? Então, vamos lá. 16 e 25. Eu tenho aqui, então, 16 e 25 menos, que aqui eu estou multiplicando positivo com negativo, né? 0,25y mais 0,10y é igual a 12,80, certo? Agora eu tenho aqui, gente, ó, menos 0,25 com 0,10y, certo? Esses dois aqui eu posso fazer a operação entre eles dois porque eles têm a mesma variável ou a mesma incógnita. Então, eu vou continuar aqui, tá bom, gente? Para não ficar muito apertadinho ali, muito embaixo. Eu tenho aqui, ó, 16 e 25, certo? Menos 0,25 mais 0,10, eu tenho a soma de dois números com sinais diferentes. Conservo o sinal do maior e subtrai. 25 menos 10 dá 15. Então, menos 0,15y é igual a 12,80, certo? Agora eu pego toda a parte que está só de número, jogo para o lado de lá. Então, vamos lá. Eu vou ficar com menos 0,15y é igual a 12,80. 16 e 25 está positivo, ó. Passa negativo, certo? Passou negativo. Então, lá, 0,15y menos, né? Vai ser igual. Agora eu tenho 12,80 menos 16,25. Dois números com sinais diferentes. Como é que é a regrinha? Conserva o sinal do maior número e subtrai. 16,25 menos 12,80. Professor, não sei fazer de cabeça essa conta. Vamos para cá, gente, ó. 16,25 em cima, 12,80 embaixo. Uma subtração, 5 menos 0 dá 5, 12 menos 8 dá 4. Aqui vai aumentar um número aqui, né? 6 menos 3 dá 3, 1 menos 1 dá 0. 3,45. Nesse caso aqui, 3,45. O resultado aqui, menos 3,45, certo? Agora veja só, gente, ó. Eu tenho número negativo desse lado, número negativo desse outro. Toda vez que eu tiver nessa situação, eu posso fazer o seguinte, eu posso continuar, certo? Aí eu vou ficar, agora eu quero isolar o y, vou pegar o 0,15 ou menos 0,15, que está multiplicando o y, e vai passar para lá com a operação inversa.
Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar para lá dividindo. Então, ó, menos 3,45 dividido por menos 0,15. Ok? Menos com menos, quando eu fizer a divisão, vai dar um valor positivo. A divisão de valores com sinais iguais é positiva, certo? Então, 3,45 dividido por 0,15. Eita, professor, essa foi que ficou difícil. E agora, como é que a gente faz? Deixa eu apagar aqui para ficar mais próximo ou mais em frente de você. Vou fazer aqui, ó, 3,45 dividido por 0,15, certo? Como que a gente vai fazer essa divisão? Ok? Tem duas opções, gente. Toda vez que der para fazer essa opção, você faz, ó. Tem duas casas decimais, eu poderia retirar essas duas casas aqui e retirar essas duas e ficaria com 345 dividido por 15, que é uma das alternativas. Ou a outra alternativa é fazer multiplicações normal mesmo, gente. Certo? Mas vamos para mais fácil. Vamos tirando as casas decimais. São duas casas aqui, duas aqui, ó. Retiro a vírgula aqui, retiro daqui, esse zero soma e fica só o 15 agora. Ok? Então vamos lá. 345 por 15. Aqui dá um 2, 2 vezes 15 dá 30. 34 menos 30 fica 4. Desce o 5 aqui. 45 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 15 dá 45, que dá 0. O resultado aqui dá 23. Então, Y, 23. Quem é 23, gente? Quem é 23 ou quem é a quantidade Y? Y é a quantidade de moedas de 10 centavos. Vamos finalizar essa questão aqui que ela está demorando tempo demais. Vamos lá. Y é a quantidade de moedas de 10 centavos. Então, vou apagar essa parte aqui. E vou para cá. Eu já sei que Y é igual a 23, certo? Quero saber a quantidade de moedas de X, que é o que está me interessando, que é a quantidade de moedas de 25 centavos, né? X é 65 menos 23, que 23 é Y agora, né? X vai ser 65 menos 23 dá 42. 42. Então, eu tenho 42 moedas de 25 centavos. Foi isso que a questão pediu? Não. A questão quer saber, essas 42 moedas de 25 centavos dá quanto? Só é multiplicar agora, ó. 42 vezes os 25 centavos. Como é que faz a multiplicação de um número inteiro por um número decimal? É assim, ó. Pega o decimal, põe em cima e o número inteiro embaixo, certo? 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Tem mais nada? Tem não. 4 agora. 4 vezes 5 dá 20. Vai 2. 4 vezes 2 dá 8. Com 2 dá 10. Aqui não tem mais nada. Eu coloco o 10. É o 0, é o 5, 0, 1. 1, 2 números depois da vírgula. 1, 2 números depois da vírgula. Resultado, ó. 10 e 50. 10 e 50 é qual a alternativa? Alternativa A. Beleza, gente? Deu para entender? Lembrando para vocês, ó, qualquer dúvida, fique à vontade para deixar comentário nesse vídeo, tá certo? Deixe seu comentário, porque ele vai ajudar muito a gente, beleza? Deixe sua dúvida que a gente vai te ajudar. Ou então entre em contato conosco através do WhatsApp da UTI da Matemática, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Olha lá, galera, ó, essa próxima questão aí também foi de um concurso realizado pela IBFC no ano de 2017, para o órgão MGS, certo? E ela diz o seguinte, ó. Sejam os conjuntos A, eu tenho aí o conjunto A 0, 1, 2 e 3, e o conjunto B, 2, 3, 4, 5 e 6. Pode-se dizer que a relação que representa uma função de A em B é... Olha só, galera, que questão interessante aí, que pega aí essa parte que a gente estudou sobre conjuntos, para você ver como foi importante a gente ter estudado aquilo.
Alternativa A, resposta é esse conjunto aí, ó, 0 e 2, 1 e 5, 2 e 6. Alternativa B, 0 e 3, 1 e 4, 2 e 6, 3 e 4. Alternativa C, 0 e 2, 1 e 2, 2 e 2, 2 e 3. Alternativa D, 0 e 6, 1 e 5, 2 e 4, 3 e 3 e 0 e 2. Certo? Aí ele quer saber aí de vocês qual dessas alternativas aí representa uma função de A em B. Vamos lá, galera, vamos resolver essa questão aí, ó. Tô deixando aqui também as informações importantes, tá certo? Aqui eu tenho o meu conjunto A e aqui eu tenho o meu conjunto B, tá ok? E primeira coisa que ele falou aí na questão, ele disse o seguinte, ó. Ele quer te dizer qual dessas daqui, qual desses conjuntos representa, certo? Uma função de A em B. O que é uma função de A em B? Uma função de A em B quer dizer que A ele é o domínio, B ele é o contradomínio que contém a imagem. Beleza? Então, função de A em B quer dizer que A é o domínio, B é o contradomínio. Ok? Como que a gente estudou domínio e contradomínio, gente? Ó, eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B, certo? A e B. A eu tenho os elementos 0, 1, 2 e 3, certo? B eu tenho os elementos 2, 3, 4, 5 e 6. O que é função de A em B? Para cada elemento de A, eu tenho que ter uma única ligação em B, certo? Eu posso ter todos os elementos de A ligados em um só? Pode, sendo que cada um só tem uma ligação. Cada elemento de A só tem uma ligação com o elemento em B, ok? Um elemento de B pode receber ligação de vários de A, mas os de A só pode sair para um elemento do contradomínio, ok? Então, nessa primeira alternativa aqui, ele me dá os elementos, os par ordenados, 0 e 2, 1 e 5, 2 e 6. Então, o que quer dizer esses par ordenados? Esse daqui, esse primeiro número, ele vai ser sempre assim, ó. É um elemento de A, um elemento de B, um elemento de A, um elemento de B, um elemento de A, um elemento de B. Está dizendo que o 0 de A está ligado no 2 de B. Aqui está dizendo que o 1 de A está ligado no 5 de B e aqui o 2 de A ligado no 6 de B. Primeira, vamos analisar essa primeira. Aqui a gente vai analisar de caso em caso, certo? Vamos analisar a primeira. Analisando a primeira, olha, ela utilizou os números 0, 1 e 2 e não utilizou o elemento 3 do conjunto A. Isso é uma relação de função de A em B? Gente, não é. Não é por quê? Porque no domínio todos os elementos têm que ter uma ligação. Todos do domínio, todos têm que ter uma ligação. Não pode ter elemento do domínio sem ligação, tá certo? Então, se tem qualquer um dos elementos do domínio não tem ligação, não é representação de função, beleza? Então, a gente já descarta ele por isso, porque na alternativa A, todos os elementos do domínio não estão sendo utilizados, beleza? Vamos analisar aqui a alternativa... Vamos começar de baixo. Vamos agora. A gente faz assim, gente. Ó, um em cima e um embaixo. Beleza? Vamos por de baixo. Por de baixo eu tenho 0, 1, 2, 3 e o 0 novamente do elemento de A. Certo? Aqui, ó. Lembrando, aqui um elemento de A, um elemento de B. A e B. A e B. E assim vai. Beleza? Só para lembrar vocês. Nos próximos eu não vou fazer isso mais não. Então, vamos lá. O meu 0, ele está dizendo que ele está ligado ao 6, certo? O meu 1, ele está dizendo que ele está ligado ao 5. O meu 2, ele está dizendo que está ligado ao 4. O meu 3, ele está dizendo que está ligado ao 3. É isso mesmo?
2 ligado ao 4, 3 ao 3. E ele diz lá que o meu 0 está ligado também aqui o 2. Olha só, gente, o que é que ele está me dizendo aqui, ó? Ele está me dizendo que esse 0 do conjunto de A está ligado no 2 e no 6 ao mesmo tempo. Isso pode? Eu posso, numa relação de conjunto, um elemento do domínio, ter dois resultados no contradomínio? Não. Se isso não pode, então quer dizer que essa alternativa D também não é uma representação de função de A em B. Certo? Então ele não é. Vou refazer aqui, gente, porque eu tinha que apagar. 0, 1, 2 e 3, assim vai. Então aqui também não é função, ok? Vamos para a segunda, para a alternativa B. Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. Opa, beleza. Todos os elementos de A foram utilizados. Então vamos lá. 0 e 3. O 0 está ligado no 3, certo? O 1 está ligado no 4. O 2 está ligado no 6. E o 3 está ligado no 4. Opa, dois elementos tendo o mesmo contradomínio. Pode? Pode. Beleza, então isso daqui é uma representação de função. Todos os elementos de A estão ligados a um elemento de B. Professor, mas esse 2 e esse 5 aqui sobrando, não tem problema, porque no contradomínio não tem a obrigatoriedade de todos os elementos estarem sendo selecionados. Todos esses que foram selecionados aqui, ó, o 3, o 4 e o 6, são partes de um outro conjunto que a gente chama de um subconjunto que a gente chama de imagem. Mas o contradomínio não necessariamente. Então, isso daqui é uma função. A alternativa B, ela é uma função. Então, eu já vou marcar ela aqui, ok? A resposta é ela. Será que essa daqui é a mesma coisa? Vamos lá. Ela está utilizando o 0, ok? Ela está utilizando o 1, ok? Ela está utilizando o 2, ok? Opa! Utilizando 2 duas vezes. Pode? Não pode. Não pode utilizar o mesmo elemento duas vezes. Então, essa C aqui também é falsa. Beleza? Então, a resposta correta, alternativa B, certo? Lembrando aí, gente, dúvidas, comentários, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Lá, galera, ó, essa questão aí, ela caiu no concurso da Embasa no ano de 2017, concurso também realizado pela IBFC, a prova de agente administrativo, e diz o seguinte, ó, a soma das coordenadas do vértice da parábola da função, aí tem a função aí, ó, f de x é menos x ao quadrado mais 8x menos 12 é igual a... Está perguntando qual é o valor da soma das coordenadas do vértice. Eita, professor, o que é isso? Vamos descobrir já já. Aí diz aí, alternativa A, 4. Alternativa B, 6. Alternativa C, 8. E alternativa D, 10. Vamos lá, vamos ver como é que resolve essa questãozinha aí, que é bem legal. Vamos lá, pessoal. Bora lá, pessoal, vamos resolver essa questão aí, ó. Deixei aqui no quadro a função, certo? Menos x ao quadrado mais 8x menos 12 e as alternativas 4, 6, 8 e 10. Ele quer que você diga qual é o valor da soma das coordenadas. O que são as coordenadas? As coordenadas são os valores x, y do ponto no plano cartesiano, certo? Toda parábola, ela vai ser descrita num plano cartesiano, certo? Em que você tem valores de x e de y, certo? A parábola ela pode estar de um lado assim, pode estar assim. Eu vou colocar essa parábola aqui assim, ó, certo? E o vértice da parábola é esse canto aqui em que ela faz a curva e muda de direção. Ela vem aqui, ó, nesse caso aqui ela vem decrescendo, 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 decrescendo. Nesse canto aqui, que a gente chama de vértice, ela começa a fazer a curva e pegar valores para crescer, certo? Aqui a gente chama o vértice de valor mínimo da parábola. Eu vou só escrever aqui mínimo. Tá na cara, gente, que ela é mínimo, porque é o valor lá de baixo, né? E quando eu tenho uma parábola de concavidade
para baixo, eu tenho y, eu tenho x, eu tenho uma parábola de concavidade para baixo, o vértice vai estar aqui, né? Ó, ele veio, subiu, 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 aqui ele começa a descer, né? Aqui, nesse caso, o vértice é chamado de valor máximo da parábola, ok, gente? Quando ela tem a concavidade para cima, a gente encontra o valor mínimo. Quando tem a concavidade para baixo, a gente encontra o valor máximo. E quando que uma parábola ela tem concavidade para cima? Você vai olhar para o valor do número que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado, que é o a, né? Se o a for maior do que zero, ela tem concavidade para cima. Se o a for menor do que zero, ela tem concavidade para baixo. A parábola vai ter concavidade para cima se o a for maior do que zero. E a parábola vai ter concavidade para baixo se o a for menor do que zero. Professor, mas de que a que você está falando, hein, professor? Porque que a? O a, gente, que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Toda a parábola, toda a equação do segundo grau, ela é descrita nessa forma, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Que a é um valor de um número, b e c são valores constantes. O valor de x ao quadrado e x ele vai ficar sempre fixo lá. A, b e c são os valores que mudam. Ela tem essa estrutura, certo? Então, toda vez que o númerozinho que está multiplicando x ao quadrado, que é o a, ele for menor do que zero, então toda vez que eu tiver aqui menos x ao quadrado mais 2x mais 8, por exemplo, isso aqui é menor do que zero? Então a concavidade dela é para baixo. Beleza? Ah, professor, mas se fosse isso aqui? Positivo. Aqui é um 1, né? Positivo é maior do que zero? Então a concavidade dessa daqui é para cima. Ok? Mas isso são dicas só para vocês ficarem atentos a respeito disso, beleza? Então, gente, a gente já sabe o que é o vértice, né? Mas e como é que faz para encontrar? Oba, gente, papel, caneta na mão, para a gente notar aí para vocês. Para encontrar o vértice de uma função quadrática, o vértice, certo? Você vai encontrar através disso daqui, ó. Menos b sobre 2a, você acha o valor de x, certo? Certo? E menos delta sobre 4a, você acha o valor de y. Então, minha gente, eu tenho aqui, ó, menos b sobre 2a é o valor de x do vértice. O x vai ser igual ao menos b sobre 2a. E o meu y do vértice, o x do vértice, e o meu y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Professor, quem é esse delta? Esse delta aqui é o mesmo delta lá da equação de Bhaskara. O delta é b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, eu já sei que o x é isso, que o y é isso. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos achar o x e o y, certo? Vou deixar anotado aqui de lado. O x, ele é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a. Vamos lá. Vamos achar o x, certo? Para achar o x, a gente vai aqui, ó. X vai ser igual ao quê? Menos b. Quem é o b? Aqui é o a, o b. O b é 8, então. Menos 8 sobre 2 vezes a. Quem é a, gente? Ó, o a é o menos 1. Certo? Beleza? Então, x vai ser menos 8 dividido por 2 vezes menos 1 dá menos 2. Negativo com negativo, valores de sinais iguais, numa divisão, o resultado é positivo. 8 dividido por 2, 4. Então, meu x, ele é 4. Então, x, vou anotar aqui, ó. Nosso x, ele é igual a 4. Beleza? Vamos alcançar agora o y.
aqui você tem duas alternativas. Ou você faz aqui de uma vez, ou você faz primeiramente o delta, depois só utiliza o valor. Ok? Vamos fazer tudo de uma vez aqui. Nosso y vai ser menos o valor de delta. Aí delta eu vou deixar aqui entre parênteses, certo? Porque delta é uma fórmula, então eu vou deixar entre parênteses. B ao quadrado, quem é B? É 8, então 8 ao quadrado menos 4 vezes A. A é menos 1, certo? E C é o menos 12. Menos 12. Fecho parênteses aqui de novo. Na verdade, eu vou colocar um colchete aqui, que é para diferenciar. Certo? Tudo isso aqui dividido por 4A. A é menos 1. 4 vezes menos 1. Ok? Beleza? Vamos lá. Vamos resolver primeiro o que está dentro dos colchetes. O sinalzinho permanece aqui, ó. Agora eu vou colocar o parênteses. 8 ao quadrado dá 64. Aí a gente vai brincar agora jogo de sinal, ó. Negativo com negativo dá positivo. Positivo com negativo dá negativo. Então o resultado aqui vai ser negativo. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 12 dá 48. Então é 64 menos 48. Dividido por 4 vezes menos 1, positivo com negativo, dá negativo por menos 4. Vamos continuar aqui, tá bom, gente? Ó, 64 menos 48 dá quanto? Aqui para cá, 6. Professor, não serve aí de cabeça não, sabe não? Vamos para cá. 64 menos 48. Ok? Deixa eu tirar essa formulazinha daqui. Saiu. Vamos lá. 14 menos 8 dá 6, certo? Aqui aumenta 1, fica 5 agora. 6 menos 5 dá 1. Deu 16. Beleza? Então vamos lá. O 16 que vai ficar aqui dentro, ele vai ser isso, ó. O negativo, certo? O 16 dentro, ok? Que o resultado aqui. Então, esse negativo 16 dentro, tirando parênteses, ele fica negativo. Então, eu tenho menos 16 dividido por menos 4. Negativo com negativo, sinais iguais, o resultado é positivo. 16 dividido por 4 dá 4. Então, também o resultado de y é 4. Então, y também vale 4. Beleza, professor? Vamos lá. Então, quer dizer que a resposta é 4. Não, gente, calma aí. Calma. Lembre-se que eu disse, a IBFC quer pegar vocês na questão, no enunciado. Ele quer enganar você. Preste atenção, ela veio para te enganar. Mas você não vai cair. Então, o que ele pediu? Ele pediu qual é o resultado da soma das coordenadas. Então, x mais y dá quanto? É isso que ele quer saber. Então, 4 mais 4 vai dar 8. Alternativa correta, gente, ó. Letra C, 8. Beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Olha lá, pessoal. Olha, essa daí também concurso da IBFC. Só que essa daí já foi no ano de 2013. O órgão lá que esse concurso foi para o ILSL. Instituto Legal de alguma coisa aí, certo? A prova era para técnico de radiologia. Diz o seguinte, ó. A idade de José é igual ao valor de x nessa equação aí, ó. X mais 7 dividido por 5, menos x menos 9 dividido por 2, tudo isso igual a 2, certo? Aí diz, a soma dos algarismos da idade de José é igual a quanto? Olha que questão legal, gente. Alternativa A, 3. Alternativa B, 5. Alternativa C, 6. E alternativa D, 4. Qual que é aí a idade de José? Qual que é a soma dos algarismos que dizem aí a idade de José? Vamos lá, vamos resolver essa questão. Bora lá, gente, vamos resolver essa questão aí também, beleza? Ó, deixei aqui a fórmula que foi passada aí, certo? X mais 7 dividido por 5, menos x menos 9 dividido por 2, tudo isso é igual a 2. E aqui as alternativas, A, B, C e D, ok? Gente, ó, veja só, sempre
Coloque isso aí na sua cabeça, gente. Resolver questões de matemática envolve um raciocínio que você vai ter dar toda a sua preocupação, resolver tal, encontrar. E às vezes, quando você chega no final da questão, você já esqueceu o que foi pedido lá no início. E pela emoção, você acaba assinando uma coisa que não tem nada a ver com o que foi pedido. Então, toda vez que você terminar de resolver uma questão, vai lá, dê uma conferidazinha novamente, o que ele está pedindo na questão, para que você não marque a alternativa errada, beleza? E lembrando a você aí, se você está gostando das nossas aulas, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha aí, deixe seu like. Se não gostou, gente, deixe um comentário aí dizendo o que não gostou, porque eu tenho certeza que você vai nos ajudar bastante quando você diz que não gostou, porque isso motiva a gente a melhorar e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Vamos resolver essa questão aqui? Olha só, gente, ó, eu tenho uma fração subtraindo uma outra fração que dá o resultado de um número inteiro. Toda vez, gente, que vocês virem operações que envolvem frações de soma ou subtração, primeira coisa que você coloque na sua cabecinha é o MMC. Professor, existem outras formas de resolver? Existem outras formas de resolver. Só que o MMC é uma das formas que é um pouquinho trabalhosa, mas é mais seguro. Mais seguro de ser feito, certo? Então, vamos fazer MMC. E o MMC eu vou olhar para onde? Aqui acima, numerador, denominador. Vamos olhar para os denominadores, certo? Vamos olhar para os denominadores e fazer o MMC dos denominadores. Gente, eu estou olhando aqui, ó. Eu quero fazer o MMC de 5 e de 2. São dois números primos. 2 é primo, 5 é primo. Se eu fizer, vai dar. Mas vou fazer, para vocês verem. O MMC de 2 e 5, por 2 só é dividido por 2, fica 1 e fica 5. E o 5 só é dividido por 5, fica 1 e fica 1. Quando eu fizer aqui, 2 vezes 5 dá 10. Certo? Então, toda vez que você for fazer um MMC de números primos, pode multiplicar eles direto aqui, tá? Se tivesse aqui 4 ou 5 números e todos eles fossem primos, podia multiplicar direto, porque era certeza que o resultado do MMC ia ser a multiplicação deles, até porque eles só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. Ok? Então, dá 10 o MMC. Professor, eu já tenho o MMC, e agora o que é que eu faço? Aí agora a gente começa a trabalhar com esse MMC. Para que serve o MMC? Lembre-se, gente, equação é igualdade, né? Então, tudo isso daqui é igual a esse. Então, o que eu modificar desse lado, eu tenho que modificar também desse outro, certo? Com o resultado do MMC, você vai agora, ó, colocar igualdades entre os lados. Todos vão ser de denominador 10. Até o outro lado, professor? Até o outro lado. Vamos lá. Agora o denominador vai ser um só para esse membro e um só para o outro membro, ok? E vai ser 10, porque foi encontrado no MMC. Como é que eu faço agora? Eu pego esse 10 e vou lá. 10 dividido por 5 vai dar 2. Eu pego esse 2 que eu encontrei da divisão e multiplico por tudo que tem em cima. Então eu vou ficar aqui, ó, com 2 vezes x mais 7, certo? Sinal não é negativo, então ele repete aqui, ok? 10 dividido por 2 dá 5. 5 multiplica tudo que está em cima, ó. 5 vezes x menos 9, ok? Vamos para o outro lado. 10 dividido por quem aqui? O 2, quando é inteiro, ele não está por 1, não é? Então, 10 dividido por 1 dá 10. 10 vezes 2. 10 vezes 2. Oba! Vamos lá. E agora, professor, o que é que eu faço? Vamos lá. Fica acompanhando. Opa, não vai cair não. Garganta ainda está muito ruim. A garganta ainda está... Não sei se vocês vão perceber que minha voz ela está um pouco rouca. Vamos lá. Se eu olhar para cá, eu tenho esse primeiro membro sendo dividido por 10, esse segundo membro também sendo dividido por 10. Vamos tirar ele? Bora! Como é que faz para tirar? Só é tirar.
Se eu tirar ele desse membro aqui, o que é que eu tenho que fazer com ele no outro membro para continuar sendo uma igualdade? Tirar também. Então, eu vou lá e tiro também. Toda vez que eu tiver um denominador de um membro e um denominador no outro, pode tirar, pode arrancar os denominadores. Toda vez que os denominadores dos membros, o geral, certo, gente, forem iguais, pode tirar aqui, é certeza que isso daqui não vai interferir no resultado. Então agora eu fiquei só com essa linha de cima, não existe mais denominadores, ok? Então, aqui ó, chuveirinho para resolver, certo? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 7, 14. O positivo, ó, mais 14, ó, o negativo aqui, menos, o 5 aqui está negativo, né? Então, menos 5 vezes x é menos 5x, certo? Menos 5 vezes menos 9, negativo com negativo, dá positivo, né, gente? Mais 45. 5 vezes 9 dá 45, ok? É igual a 10 vezes 2 dá 20, ok? Vamos lá. Tem 2x, 5x e tem números também. Então, eu vou pegar esse 2x e fazer a operação com esse 5x. 2 positivo com 5 negativo, permanece o sinal do maior, né? Então, vai ser menos e subtrai. 5x menos 2x, menos 3x. 14 mais 45 dá, ó, 39. Mais 39 é igual a 20. Menos 3x mais 39 é igual a 20. O que é que eu faço agora? Pego esse 39 e passo para o outro membro. Quando ele passa para o outro membro, muda de sinal. Então fica menos 3x é igual a 20 menos... Deixa eu ajeitar aqui. Opa, bagunçou tudo. Menos 39. Vou continuar aqui, tá bom, gente? Ó, então, menos 3x é igual a 20 menos 39 dá menos 19. É isso mesmo? É. Menos 19. E alguma coisa no caminho? 40, 50. Opa! Errei aqui, gente. Ó, deixa eu só corrigir para vocês aqui, ó. 14 mais 45 não dá 39, ó. 14 mais 45 dá 59. Então, aqui é um 59. 59 aqui. 59 aqui. 59 aqui. E aqui, consequentemente, também muda. 20 menos 59 dá menos 39. Ok? Vamos lá. Deu para entender, né? O que eu tinha errado aqui? Eu tinha somado esse 14 com esse 45 e disse que era 39, mas não é. 14 mais 45 é 59. Ok? E agora o que é que eu faço? Isolo o x. Deixo o x sozinho aqui e esse menos 3 passa dividindo para o lado de lá. Tenho menos 39 dividido por menos 3. Sinais iguais, o resultado é positivo. 39 dividido por 3, x é igual a 13. Oba, achei o resultado. Opa, professor, mas não tem 13. Não tem 13 por quê? Porque a questão não queria saber a idade. A questão queria saber qual é a soma dos algarismos. Então, o que é que eu vou fazer? 1 mais 3 dá 4. 4 é a alternativa D. Então, a resposta para essa questão, alternativa D. Lembre-se sempre, gente, de dar uma olhada. Toda vez que vocês terminarem a questão, dê uma olhada mais uma vez rapidinha lá no enunciado para ver o que é que ela está pedindo. Tá bom? De solução. Bem, gente, essa é a nossa aula. Mais uma vez, quero pedir desculpa a vocês aí por essa semana sem aulas aí, mas realmente não dava para gravar por causa de questões de garganta, equipamento deu problema, mas nós normalizaremos agora as aulas essa semana e você não vai perder nada em continuar assistindo suas aulas, fazendo seu preparatório para a PM de Sergipe aqui no canal UTI da Matemática, beleza? Qualquer dúvida, gente, liga lá, manda mensagem lá para o nosso WhatsApp, pede o teu material de apoio dessa aula, tá certo? E até a próxima aula, se Deus quiser. Fica com Deus e até a próxima.